A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso segundo vídeo da série Vença a Depressão. E hoje nós vamos falar sobre o perdão ou o perdoar-se. Nós precisamos nos perdoar todos os dias das falhas que nós cometemos. Nós precisamos estar conscientes de que o nosso Pai, o nosso Deus, não está atribuindo qualquer culpa sobre nós. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor, um Pai fiel, e porque Jesus Cristo morreu e derramou todo o seu sangue para que ficássemos livres da culpa. Paulo diz que Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário a cédula de dívida que havia contra nós. Então nós não temos mais dívidas com o nosso Pai. Nós temos que estar conscientes de que nós fomos justificados. Nós temos que ter a leveza, a liberdade diante do nosso Deus, sabendo que Ele nos olha como um Pai amoroso, não como pessoas condenadas, mas como pessoas libertas, livres de toda a culpa. Muitas vezes essa culpa é causada por algo que nós fizemos no passado, algo que nós deixamos de fazer, ou até mesmo por algo que alguém fez por nós, fez contra nós. E essa culpa ficou registrada em nossos corações, no profundo do nosso subconsciente. Mas, como eu disse no vídeo anterior, a palavra de Deus, ela penetra no mais profundo da nossa alma, a ponto de dividir espírito e alma. Então ela nos dá entendimento, discernimento a respeito da palavra, a respeito da vontade do Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha como Davi, ele se achegava diante do Senhor e dizia o seguinte: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Olha bem a necessidade que Davi tinha de ficar livre, liberto da culpa, livrá-lo da culpa dos crimes que ele havia cometido. E ele mesmo no Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, se você está sofrendo com a depressão, Ele cura toda essa depressão e Ele também perdoa todas as suas iniquidades. E como que Deus perdoa? A Bíblia diz que dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Ele não se lembra mais. Então é assim que Deus perdoa, Ele se esquece. É como se você nunca tivesse pecado antes. E como acontece esse perdão? Quantas vezes Deus pode me perdoar quando eu erro? Então, Jesus não disse para Pedro que ele deveria perdoar o seu próximo ou o seu irmão 70 vezes 7? Você acredita que Deus mandaria você fazer algo que Ele mesmo não fizesse? Então, se Ele nos manda perdoar 70 vezes 7 num único dia, Ele também nos perdoa 70 vezes 7 em um único dia. Ele está pronto a nos perdoar. Então Ele se esquece. E se Ele se esqueceu, por que nós vamos ficar nos lembrando dos nossos erros, dos erros que alguém cometeu contra nós? Por quê? Porque maior é o amor dele pelas nossas vidas. Saiba disso. Permita que essas verdades entrem no seu coração, no mais profundo da sua alma, da sua mente,
e o mal, a enfermidade, a doença, a depressão não vai mais encontrar lugar na sua vida. A Bíblia ainda diz mais para nós: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, assim como o Oriente está distante do Ocidente, Deus afasta de nós as nossas transgressões. A ira dele não permanece perpetuamente, mas ele diz aqui: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, todo pensamento de medo, de tristeza, achando que Deus irá nos castigar por aquilo que nós fizemos, seja num passado distante, seja num passado recente, esse pensamento não é o pensamento que Deus tem a seu respeito. Porque aqui está dizendo que ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, ele não nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Ele também diz mais, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus jamais imputa pecado. Então Deus jamais imputa, ou seja, ele nos condena por causa dos nossos pecados. Por quê? Porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você abriu seu coração, confessou Ele com a sua boca, nenhuma condenação há mais para você, porque você está em Cristo. Cristo já pagou por todos os seus pecados. Então Deus não imputa mais pecado em sua vida. Por quê? Porque Ele te justificou. Você foi tornado justo. O que é uma pessoa justa? É aquela que não tem culpa mais. Nenhuma condenação pode ser imposta sobre essa pessoa. Por quê? Porque Jesus Cristo já sofreu toda a condenação no seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então vejamos, nós não podemos ser castigados mais, porque o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. E pelas feridas dele nós fomos sarados, curados, não só no nosso corpo, mas em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma. Então receba o perdão, não se permita mais ser acusada ou acusado. Por quê? Porque a acusação vem do maligno. Em Apocalipse capítulo 12, diz que o acusador dos nossos irmãos os acusava de dia e de noite na presença de Deus. Assim como ele também tentou acusar Jó. E também nós vemos que no livro de Zacarias, o diabo tenta acusar ali o sumo sacerdote Josué. Então o anjo do Senhor repreende ali o diabo, que era o acusador. Ele que vem tentar trazer pensamentos de culpa, de derrota, de destruição. Mas quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, que Ele destruiu as obras do diabo e nos deu plena vitória sobre o nosso inimigo. Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, nós não podemos mais aceitar acusações. Não há mais condenação sobre nós. Talvez você pergunte: mas e se uma pessoa tenta, permanece, insiste no pecado? Mas aqui eu não estou falando para pessoas que estão insistindo no pecado. Eu estou falando para pessoas que precisam se sentir libertas, livres da culpa, livres da acusação, da opressão. Saiba que Deus te ama e Ele já te perdoou. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus Cristo, ele não só
perdoou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados passados, mas por todos os pecados que nós ainda vamos cometer, à medida que nós andamos na luz, na palavra dele, que é a luz, na direção do Espírito Santo, nessa revelação do amor do Pai, então o sangue dele continua nos purificando de todo pecado. Dessa forma, permita que essa palavra encha o teu coração, encha o profundo da tua alma, desfrute desse perdão, dessa liberdade, dessa vitória que Deus já deu a você por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.